Vocês sempre me perguntam, questionam, Nicola, como é que andam as dívidas no meu clube e tal. E esse relatório feito pelo César Grafietti, que é um cara muito respeitado e sério, mostra um pouquinho do momento dos times brasileiros. Vou até dar um zoom aqui, para que vocês possam enxergar com mais facilidade, tá? Página 98 de um relatório longo. A maior dívida do futebol brasileiro hoje, para o César Grafietti, é do Corinthians, 2,343 milhões, 2 bilhões 343 milhões. O Atlético Mineiro aparece com a segunda maior dívida, é aqui uma grande surpresa, né? Todo mundo trabalhando com uma dívida do Galo de 1,8 bilhão, segundo o César Grafietti, a dívida é de 2,3 bilhão. Botafogo é o terceiro, embora o Botafogo não tenha divulgado seus números, valores de 2024 do Botafogo são estimados, tá? Quarto lugar do Cruzeiro, 1 bilhão 158 milhões. São Paulo é o quinto com 1 bilhão e 88 milhões. O Internacional o sexto, 959. O Vasco é o sétimo, o Palmeiras o oitavo, Fluminense, Flamengo, Grêmio e por aí vai. Aqui a variação é o Corinthians, o Atlético, o Cruzeiro, o São Paulo, todos com um acréscimo na dívida. O Atlético Paranaense foi um dos poucos que conseguiu redução. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma, tá? Esse é um dos pontos importantes desse levantamento feito pelo César Grafietti. Vou ver se eu encontro aqui, até porque o documento é bem longo e extenso, mas tem uma parte em que ele lista, em que ele classifica os clubes de acordo... Peraí, essa aqui talvez seja importante, ó. Não, pagamento de salários. Tem uma parte em que ele fala sobre quantos anos seriam necessários para a quitação das dívidas, baseado no faturamento dos clubes. E os mineiros aparecem com os piores resultados. O Atlético precisaria de mais de 22 anos para quitar suas dívidas, segundo o César Grafietti. O Cruzeiro precisa... Essa aqui, ó. Eu queria saber como é que eu tiro essa parte aqui. Será que é clicando aqui? Ó? Não. Enfim, mas não funciona, mas tudo bem. Essa parte aqui, ó, tempo para pagar as dívidas, tá? Eu vou aumentar de novo e vou colocar aqui, ó. Baseado na receita média dos últimos 3 anos, e o Atlético Mineiro precisaria de 22 anos e meio para pagar suas dívidas. O Cruzeiro de quase 22 anos. O Botafogo de 17 anos, o Vasco de 13 anos, tá? Enfim, números assustadores dos clubes mineiros e também dos times de futebol no Brasil de modo geral. Bom, feito esse registro, deixa eu pedir para você deixar seu like. O Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. E sobre a notícia de que a justiça americana obrigou a ACAP a leiloar todos os clubes, inclusive o Vasco. O Vasco garante que não teme essa decisão, até por conta da decisão da justiça, que permitiu ao Vasco retomar o controle do clube. E essa era a justificativa lá atrás, do Pedrinho, no ano passado, quando foi a justiça para requerer o controle do clube. Temia-se que a 777, em frangalhos financeiros, perto do caos, poderia se colocar em leilão. E os clubes, por consequência, também iriam a leilão. Era isso que o Pedrinho queria evitar, por isso que o Pedrinho foi para a justiça, tá bom? Para onde vai o Léo Jardim? Essa pergunta é a pergunta do milhão. Questão feita pelo William Pradella. O Vasco fez, na sexta-feira passada, a 4ª oferta de renovação. Melhor de todas, R$800 mil por mês. Ele passaria a ganhar um pouco mais do que o Verratti, que ganha 760 mil. E o que as pessoas têm afirmado é que o Léo Jardim pediu R$1,5 milhão mensais. Hoje, nenhum goleiro de futebol no Brasil ganha R$1,5 milhão por mês. Então é a pedida que você faz sabendo que não vai rolar. O que eu sei é que o Palmeiras e o Cruzeiro monitoram ele há algum tempo e surgiu recentemente a informação de que o Fluminense também está de olho, tá? Fabrício Valentini, Bruno Costa, que participou da live, tá fechando com o Vasco. Pois é, Fabrício, a gente pôs o Bruno para falar outro dia com a gente, né? Era executivo de futebol do Fortaleza e tal. Mandei mensagem para ele, não me respondeu. Eu até entendo, não entendo não responder, acho ruim, né? Eu acho que ele tinha que responder e falar, Nicola, qualquer coisa que eu falar agora pode me prejudicar. Então não vou falar nada, mas ele é uma das possibilidades. Ele e o Eduardo Freeland, que está trabalhando no Avaí. Eu sei que houve um contato com o Freeland, o Avaí sabe dessa negociação, mas eu não sei se o Bruno ou o Freeland, qual dos dois está na frente. Leilão da 777 em todo o mundo vai impactar no Vasco da Gama 5 titulares. Esse é o número que o Vasco precisa nessa janela agora do meio do ano, não até o dia 10.
na segunda janela, de julho a setembro, 5 titulares, é essa a sua conta? Então vamos falar sobre isso e muito mais. Já vou começar falando sobre o leilão da 777. Ontem à noite, entrei em contato com o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que gentilmente atendeu, tirou as dúvidas a respeito desse assunto. Estávamos fazendo a live dos membros, live semanal, quando eu mandei uma mensagem para o Felipe perguntando: Felipe, esse leilão da 777 impacta no Vasco da Gama? A lei da SAF protege o Vasco caso venha a ser vendida a ação, né? Ou as ações venham a ser vendidas da 777, isso impacta diretamente no Vasco? E aí ele me ligou e a gente conversou e consegui esclarecer algumas questões. Segundo a explicação do Felipe Carregal, o Vasco está super protegido. Quando lá atrás, no ano passado, há mais ou menos um ano, né, porque foi em maio de 2024, conseguiu a liminar que foi sustentada recentemente por 3-0 dos desembargadores do Rio de Janeiro, o Vasco se protegeu, se blindou contra qualquer perda da 777 pelo mundo que poderia impactar nos 31% já comprados da vasta gama SAF. Segundo o Felipe Carregal explicou, não tem nenhuma chance, e o Vasco está totalmente tranquilo em relação a isso, de que aconteça alguma reversão em relação a essa compra. Ainda chegou a dizer o seguinte: Fábio, se alguém comprar as ações da 777 Carioca, no caso da empresa que representa a 777, e vier aqui, o judiciário vai dizer: pode voltar, vai cobrar de novo o seu dinheiro da ECAP. Então aqui não tem nenhuma negociação para acontecer. Esse leilão não impacta em nada no Vasco da Gama, o que é ótimo, né? A gente saber que essa insegurança jurídica está distante nesse momento. Segue o processo judicial, segue também a discussão na Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas e que o quanto antes isso seja resolvido e que o Vasco consiga retomar as suas ações. Porque da forma como ficou o processo, realmente a 777 vai embora sem deixar nenhuma saudade. Bom, vamos falar sobre reforços, porque a janela de transferências está aberta, mas ela fecha agora dia 10. Ela foi feita mais para que os times que vão jogar no Mundial de Clubes pudessem contratar. Os grandes mesmo vão começar a contratar no mês de junho e vão registrar a partir de 10 de julho. 10 de julho você já pode registrar e vai até 2 de setembro a janela aberta. Então a gente está falando aí de pelo menos 52, 53 dias, quase 60 dias de janela. Entendo que o Vasco tem que oxigenar a sua folha, tem que dar uma aliviada. Souza foi embora, o Capasso foi embora, o Payet vai embora, mas outros 2 ou 3 vão embora. Ontem surgiu uma notícia e eu fui buscar informação dentro do Vasco e ela foi negada. Já falei aqui que o Leandrinho deve voltar realmente do Al-Shabaab e há quem entenda que ele nas mãos do Diniz vai render muito, que ele é muito bom lateral e o Piton é um cara vendável. Com isso, o Vitor Luiz fica na reserva do Leandrinho. Ontem surgiu uma notícia que o Vasco estava buscando o Vitor Luiz para rescindir o contrato. Mentira. Falei com uma pessoa da diretoria do Vasco e me disse o seguinte: Fábio, não procede, não tem nada a ver em relação ao Vitor Luiz ir embora. Outra informação também de que o Vasco está buscando um clube para o Lucas Oliveira, zagueiro. Também a pessoa me disse que não tem nenhum fundamento isso. De qualquer forma, eu entendo que o Vasco precisa trazer 5 titulares. Vamos lá? Um zagueiro para jogar ao lado do Luiz Gustavo. Tem o Maurício Lemos. Ele só fez 4 jogos até agora. Seria ele, destro com canhoto. Só que não tem sido. E quando eu falo 5 titulares, é que eu quero colocar 5 caras que hoje jogam como opções no banco. João Vitor para o banco, Hugo Moura para o banco, Tietê para o banco. Então 5 e 1, 8. Um 10. Se o Coutinho sair, outro 10. 2 meias de qualidade. Um atacante lado de campo. 5 titulares. Ou a minha conta está errada, torcedor?
Porque hoje o Vasco tem reservas como titulares, na minha avaliação. Se a gente quer ir longe na Copa do Brasil, se a gente quer ir longe na Sul-Americana, se a gente quer subir no Campeonato Brasileiro, precisa qualificar. Não é quantificar, é qualificar o elenco do Vasco da Gama. Abrindo espaço na folha com alguns jogadores que já saíram, outros que vão sair nessa janela, dá para você aliviar pelo menos aí entre 3, 4 milhões de reais. Pô, mas aí eu alivio e coloco de novo ali dentro? Se você trouxer jogadores de qualidade, com 3 milhões de reais, se você reduz a folha em 4 e traz 3 milhões, vou fazer outro cálculo? 2. Reduz 4 da folha e vem para 2. Será que a gente não traz pelo menos uns 4 reforços? Vou até tirar um, partindo do pressuposto que o Coutinho fique. 4 de 500 mil, a gente não acha 4 bons jogadores titulares para o Vasco? Ah não, Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés de reduzir 4 para 2, 4 para 3. Então tem mais dinheiro aí na jogada. Pô, meu amigo, tá brincando. Se o departamento de scout do Vasco, o futuro diretor executivo, Pedrinho, e o diretor técnico Felipe não souberem escolher peças com 3 milhões de orçamento para salários, porque as compras são financiadas, carnezão, aí eu paro. Agora, jogar dinheiro fora, como a gente já jogou com Emerson Rodrigues, com Lucas Oliveira, com Jean Davi, com Lloyd Augusto, aí, meu amigo, aí não há dinheiro que dê vazão. Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama nesta sexta-feira para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Vascão da Gama aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Gigante da Colina.